Antes de começar este vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Quimicamente Falando. Eu sou o professor Jonatas e hoje daremos sequência à elaboração do caderno do aluno de terceira série do terceiro bimestre. Essa semana será disponível para você duas aulas, tá? A aula de número 2 e a aula de número 3. A aula de número 2 ela vai fazer uma pausa no caderno do aluno, certo? Até mesmo para fazer uma ponte entre a aula 1, o que nós discutimos sobre petróleo, derivados do petróleo, gás natural, para depois a gente dar sequência na aula 3, começando com a nomenclatura dos compostos orgânicos. Por que há essa necessidade, pessoal? Porque no início falávamos sobre petróleo, né, a extração, como que é feito esse processo, a destilação do petróleo, os derivados que são produzidos, enfim. Então a gente fazia um estudo todo sobre o petróleo, só que o petróleo e os seus derivados são substâncias orgânicas. E lá na aula 3, que vai ser disponibilizada essa semana, já na sequência agora da aula 2, nós vamos falar sobre a nomenclatura que eu posso dar aos compostos orgânicos. Então, qual é a importância da gente fazer uma pausa no caderno do aluno agora? É entender, então, o que é a química orgânica, porque se vamos estudar os compostos orgânicos, como o petróleo e alguns de seus derivados, quem são os compostos orgânicos? O que será que eles têm? E é justamente essa a proposta da nossa aula de número 2, beleza? Então, pessoal, para iniciar a nossa aula aqui, falando sobre química orgânica, a gente precisa entender que seria definida, tá, essa teoria através de compostos que fossem aí provenientes de seres vivos. Então, se um ser vivo tem a capacidade de se produzir uma substância, essa substância seria considerada aí orgânica, como por exemplo no caso da ureia, que ela é produzida dentro do nosso organismo, beleza? Só que aí essa teoria ela é quebrada a partir do momento que essa mesma ureia, né, que é sintetizada dentro do nosso corpo, foi sintetizada através, né, do aquecimento aqui do cianato de amônio, tá? Que é uma substância que é um sal, por exemplo, né? Não é um ser vivo. Então eles perceberam que tanto a ureia, que poderia ser produzida por um ser vivo, também poderia ser produzida de outra forma. Então foi necessário uma nova teoria, e é sobre isso que nós vamos estudar agora. Então essa nova teoria, ela propõe para nós que a química orgânica vai ser um ramo que vai estudar os compostos formados basicamente por carbono. Ou seja, pessoal, química orgânica é o ramo que estuda os compostos formados por átomos de carbono. Não é só o carbono, tá? Tem outros elementos também, mas a gente vai estudar basicamente sempre o átomo de carbono. Ele vai ser sempre a nossa referência, porque nós vamos ver cadeias menores como vamos ver cadeias grandes, né? Cadeias bem maiores. Mas de qualquer forma, o que a gente nunca pode esquecer é que sempre o átomo de carbono dentro dessas cadeias, ele tem que se comportar da mesma forma. Como assim? Ele sempre fará 4 ligações. A gente precisa lembrar da aula de ligação química lá, da segunda série, que foi trabalhada no segundo bimestre, onde nós estudávamos que o átomo de carbono apresenta 4 elétrons na sua camada de valência, então dessa forma ele sempre faz 4 ligações, tá? Por isso, pessoal, que é muito importante que toda vez que você for fazer um exercício de química orgânica, até mesmo porque vai ter momentos que eu vou pedir para que você monte uma cadeia, você vai desenhar uma cadeia orgânica. O que você não pode esquecer, que se a química orgânica estuda basicamente compostos formados por átomos de carbono, o carbono sempre vai ser a minha referência. E o que eu preciso saber sobre carbono? Que carbono sempre faz 4 ligações. Não importa se é simples, dupla ou tripla, o total de ligações que um átomo de carbono faz é sempre 4. Por exemplo, aqui nesse primeiro quadradinho que eu tenho, eu quero montar um carbono somente com ligações simples. Ligação simples é quando ele faz um único compartilhamento de elétrons com um elemento, tá? Então ele vai compartilhar uma única vez. Só que no total, quantas ligações o carbono tem que ter? Ele tem que ter 4. Então se ele faz aqui, por exemplo, uma ligação simples, ele compartilhou uma vez. Mas no total ele tem que ter 4 ligações. Então eu posso achar carbonos que vai ter à sua volta 4 ligações simples, tá? Se você fizer menos que 4, isso já está errado. O carbono sempre faz 4 ligações. Numa segunda possibilidade, eu posso ter o carbono realizando uma ligação dupla. Então ele pode compartilhar aqui, ó, com um único elemento 2 elétrons. Ele pode fazer uma dupla ligação. Isso não tem problema. Só que no total ele tem que ter 4 ligações. Então se ele já faz uma dupla com um elemento, e ele vai ter mais ligações simples, quantas ligações estão faltando para 4? Faltaria mais 2 ligações aqui. Então, se ele for ter ligações simples, ele precisa ter mais 2. E se você observar
a relação entre esses dois desenhos que eu fiz, ambos têm à sua volta 4 ligações, porque o carbono sempre faz 4, tá? Eu posso ter um carbono fazendo somente ligações duplas, não tem problema, ele pode fazer uma dupla ligação aqui e outra dupla desse lado, o que importa é que eu sempre observo que no total está tendo 4 ligações, e o carbono pode até fazer uma tripla ligação, não tem problema, ele pode fazer uma ligação tripla, como a gente vê bastante com o átomo de nitrogênio, né? No caso da molécula do N2, né, o gás nitrogênio, ele faz uma ligação tripla de nitrogênio com nitrogênio. Então nós podemos ter elementos fazendo até 3 ligações, né, de um elemento para o outro. Só que dessa forma, se ele já fez uma tripla ligação, quantas estão faltando para 4? Então falta apenas uma ligação, tá? Então se você observar, basicamente, pessoal, de forma bem resumida, o que é química orgânica? É um ramo da ciência que estuda compostos formados basicamente por carbono. E se eu vou estudar o carbono, a base, cara, o início da química orgânica é saber que o carbono sempre fará 4 ligações. Isso é muito importante, pessoal, porque de alguma forma, em alguns determinados assuntos que a gente for entrando, eu vou pedir para você desenhar uma estrutura orgânica. E para você saber se você está no caminho certo, você sempre tem que observar se a cada carbono que você desenhou, ou se a cada carbono que você está estudando, você tem em volta dele 4 ligações, beleza? Eu espero que até aqui você tenha entendido o que é a química orgânica e nós vamos começar então analisando uma cadeia orgânica e vamos falar sobre a classificação dos carbonos. Então aqui, pessoal, nós temos um exemplo de uma estrutura orgânica, certo? Mais para frente a gente vai aprender a dar nome, nós vamos aprender a classificar essa cadeia, observar todas as informações que ela nos passa, mas nesse momento o que a gente precisa analisar? A gente precisa analisar que isso é uma cadeia orgânica, por quê? Porque basicamente ela tem átomos de carbono, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, são 8 átomos de carbono no total, e observo, pessoal, que à minha volta aqui de cada átomo de carbono, eu encontro 4 ligações. A única relação, né, comparado ao exemplo anterior, é que todos os átomos de carbono aqui só fazem ligações simples, tá? Não há nenhuma dupla nem tripla ligação, mas isso não importa, porque mesmo que houvesse dupla ou tripla, eu não posso exceder 4 ou ter menos que 4 ligações em cada átomo de carbono. Então, se você quiser, pausa agora a aula e observa e faça uma relação em volta de cada Czinho aqui, em cada carbono, se realmente tem 4 ligações. Porque se não estiver, está errado, tá? E a primeira coisa que a gente vai aprender nessa aula, além de que química orgânica estuda compostos formados por carbono, a gente precisa entender que dentro de uma cadeia eu posso ter muitos átomos de carbono. Posso ter mais de 10, 20, enfim. Posso ter uma cadeia grandiosa, né, pensando na quantidade de carbonos. Então a gente precisa entender uma forma de se classificar esses carbonos, de diferenciar eles dentro de uma estrutura orgânica. Por isso, pessoal, que nós vamos classificar esses carbonos, né, em primários, secundários, terciários e quaternários. Então, trabalhando com essa classificação de carbonos, você vai perceber que dentro da química orgânica isso é uma das coisas mais fáceis que a gente tem para fazer, tá? Por quê? Porque para classificar carbono, a única coisa que eu preciso fazer é observar quantos carbonos estão ligados ao meu átomo de carbono. Então assim, a gente já observou que essa estrutura é formada por 8 átomos de carbono, né? A gente contou, né? Você pode pausar a aula e contar aí com mais calma, mas essa cadeia, essa estrutura orgânica, ela tem 8 átomos de carbono e eu quero classificá-los, eu quero diferenciar esses átomos aí de um para o outro, tá? E a classificação ela funciona da seguinte forma. O que seria um carbono primário? É um carbono que está ligado a somente um átomo de carbono. A gente pode observar aqui que dentro da nossa estrutura, as ligações acontecem de carbono para carbono e carbono para hidrogênio. Eu posso ter outros elementos, posso ter oxigênio, posso ter, por exemplo, nitrogênio, flúor, mas isso não interfere, tá? Porque a classificação ela acontece de carbono com carbono, certo? Então, se um átomo de carbono está ligado a somente um átomo de carbono ou não está ligado a nenhum átomo, eu vou até dar um exemplo para vocês depois disso, esse carbono é considerado primário. Se o meu átomo de carbono está ligado a 2 átomos de carbono, ele é chamado de secundário, ligado a 3 terciário e ligado a 4 quaternário, beleza? Então agora o que a gente precisa fazer? Analisar cada um desses átomos de carbono e observar a quantos átomos de carbono eles estão ligados, tá? Por isso, pessoal, que a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é identificar esses átomos para a gente não se perder, certo? Porque às vezes é tanto átomo de carbono que às vezes você não sabe qual que você já classificou, qual que você não classificou. Por isso que eu vou dar uma numeração simples, certo? Que você pode numerar do jeito que você quiser, tá? Essa numeração que eu vou dar agora não interfere em nada o resultado obtido
ao final da classificação dos nossos carbonos, tá bom? Então observa agora que eu dei uma numeração para esses átomos de carbono. Então, por exemplo, esse primeiro átomo aqui eu chamei de 1, esse outro eu chamei de 2, aí aqui eu tenho 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8. Essa numeração ela não interfere em nada no meu resultado, tá? Eu só usei essa numeração para não me perder, porque às vezes o professor te passa um exercício com 12 carbonos, por exemplo. Aí você está classificando lá quais são primários, secundários. Aí você fala, professor, terminei. O professor fala, mas ó, só tem 11 aqui, ó. Tá faltando 1. Aí você fala, mas caramba, qual que tá faltando? Então, para você não voltar tudo de novo, você pode, por exemplo, classificar como carbono A, carbono B, carbono C, carbono D. Isso não interfere. Pode ser em números romanos. Isso não interfere, tá? Essa numeração aqui que eu fiz, pessoal, eu só faço ela para não me perder. E agora, baseado nesses 8 carbonos que eu tenho, eu quero saber quais desses carbonos serão primários, quais serão secundários e assim por diante. E como que eu faço essa classificação? Eu comparo ao meu carbono quantos carbonos estão ligados a ele. Por exemplo, começando aqui pelo carbono 1, lembrando que esse número 1 eu usei só para identificar esse carbono, né, separar ele dos demais. Eu observo que esse carbono 1, ele faz 4 ligações. Olha, ele faz 1, ele faz 2, 3, 4. Lembra que a gente estudou isso, né, num slide anterior aí, que o carbono sempre tem que fazer 4 ligações. Só que dessas ligações, quantos carbonos estão ligados a ele? Porque embora ele faz 4 ligações, mas ele não está ligado a 4 carbonos. 3 dessas ligações ele faz com hidrogênio. Ó. Ele faz com 1, 2, 3 hidrogênios. Só que hidrogênio não classifica carbono. Quem classifica o carbono? Outros carbonos que estarão ligados a ele. Então eu observo que o carbono 1 ele só está ligado a um átomo de carbono. Então o meu carbono 1 se ligou somente a um carbono. Todo carbono ligado a um carbono ou a nenhum carbono, ele é considerado carbono primário. Então eu venho aqui no nosso esqueminha e coloco aqui o número 1. Por quê? Porque eu entendo que dentro da minha estrutura, o meu carbono 1, esse carbono aqui que eu chamei de número 1, ele é considerado um carbono primário porque está ligado somente a um átomo de carbono. Quando eu analiso o meu carbono número 2 aqui, ó, vou até circular ele, o meu carbono de número 2, eu observo que ele se comporta da mesma forma que o carbono de número 1. Ele está ligado a 3 átomos de hidrogênio, que não servem para classificar qualquer outro elemento, pessoal. Poderia ser oxigênio, poderia ser nitrogênio, não importa, tá? A classificação de carbono acontece de carbono para carbono. Então eu observo que o carbono 2, ele está ligado somente a um carbono aqui embaixo. Ó. Ele faz somente a ligação com um átomo de carbono. Então o meu carbono 2, ele é considerado também um carbono primário. Então dentro dessa estrutura, eu já apresento 2 átomos de carbonos primários. Tá? Eu tenho 2 carbonos primários aqui dentro, certo? Analisando o carbono de número 3, eu observo, pessoal, que por estar na ponta também aqui da minha cadeia, ele está ligado, olha, a 1, 2, 3 átomos de hidrogênio, e dessa forma eu observo que esses hidrogênios não vão interferir. Então, analisando a ligação que ele faz com o carbono, ele está ligado somente a esse carbono de número 4 aqui, ó. Então, o meu carbono de número 3, ele vai ser considerado também um carbono primário. Eu vou fazer mais um exemplo, né? Porque como nós tivemos até agora somente carbonos primários, nós vamos analisar o carbono de número 4, e assim que a gente analisar o carbono de número 4 juntos, os demais carbonos eu vou pedir para que você faça aí uma resolução sozinho, e depois você dê sequência no vídeo para comparar o seu resultado, tá bom? Então eu observo que o carbono de número 4, ele faz também, olha, 4 ligações, certo? Todos os carbonos, né, têm que fazer 4 ligações. E eu observo o seguinte, dessas ligações com o hidrogênio, ele faz uma só. Então, diferente de tudo que a gente estava analisando, esse carbono de número 4 está ligado a pouco hidrogênio. Comparado aos demais, ele só se ligou a um átomo de hidrogênio. Agora, o que eu preciso analisar do carbono número 4? Se das 4 ligações, uma ele fez com hidrogênio, as outras 3 ligações, com quem que ele está fazendo? Então eu observo que essa minha ligação da esquerda está ligada a um carbono, ao carbono de número 3. Então só por essa ligação, o meu carbono 4 seria primário. Mas eu analiso que a sua direita ele está ligado a outro carbono também.
Então ele está ligado a 2 átomos de carbono, o que já classifica ele como secundário. Só que eu observo que acima dele ele está ligado a mais um átomo de carbono. Então eu observo que o carbono 4 ele fez 3 ligações com 3 átomos de carbono. Por estar ligado a 3 átomos de carbono, o meu carbono 4 é considerado um carbono terciário. Então aqui, pessoal, só analisando esses 4 primeiros carbonos, eu observei que na nossa estrutura nós temos 3 carbonos primários e um carbono terciário, tá? Dando a sequência, pessoal, para o carbono 5, 6 e 7, eu vou pedir para você pausar a aula, resolva você agora, e assim que você resolver, você dá play e continua assistindo a aula para comparar os nossos resultados para os carbonos 5, 6, 7 e 8, beleza? Então, imaginando que você já tenha feito essa resolução, tá, pessoal? A gente vai fazer uma comparação agora até mais rápida. Eu observo que o carbono 5 ele está ligado a 2 átomos de hidrogênio, certo? Um acima e um abaixo. E o carbono 5 só faz 2 ligações com o carbono, que é o carbono 4 à sua esquerda e o carbono 6 à sua direita. Então, dessa forma, o carbono 5 ele é considerado um carbono secundário. O carbono 6 ele está ligado a 4 átomos de carbono. Ele está ligado ao carbono 2 em cima, ao carbono 7 à sua direita, ao carbono 8 abaixo e à sua esquerda ao carbono 5, né? Então a gente observa que o carbono que está ligado a mais átomos de carbono aqui é o carbono de número 6. Se ele está ligado a 4 átomos de carbono, o carbono 6 é considerado um carbono quaternário. Já o carbono 7 está ligado a 3 hidrogênios e ligado a carbono ele está ligado a um só, que é o carbono 6. Então o carbono 7 ele é considerado primário. E se eu observar aqui o carbono 8, ele está somente ligado ao carbono 6, as outras ligações que ele faz é tudo com hidrogênio, então o carbono 8 ele é considerado também um carbono primário, certo? Pessoal, espero que vocês tenham entendido essa aula, né, de número 2, é uma aula bem simples, onde nós entendemos que química orgânica é um ramo da química que estuda estruturas formadas basicamente por carbonos. Nós vamos ver bastante desenhos como esse aqui, né, que vai ter bastante carbono, vai ter outros elementos também, mas a gente sempre vai se basear aí no átomo de carbono, e que há uma forma de classificar esses carbonos, tá? Então eu vou lá e enumero os carbonos, ou chamo eles de A, B, C, tanto faz, e a partir disso eu analiso a quantos carbonos eu estou ligado. Ó, mas isso é muito importante. Eu analiso a quantos carbonos eu estou ligado e não quantas ligações eu faço. Eu vou te dar um exemplo agora para você entender isso bem simples, tá? Bom, pessoal, eu fiz um rascunho aqui, ó, montei essa estrutura formada por 2 átomos de hidrogênio ligados a 2 átomos de carbono, e entre esses meus 2 átomos de carbono há uma tripla ligação. Eu acabei de falar para você assim, eu analiso a quantos átomos e não quantas ligações eu faço. Então, classificando esses carbonos, o que o professor acabou de ensinar? Que eu dou uma numeração para eles, né? Então vou chamar esse carbono de carbono 1 e esse carbono de carbono 2, nós temos somente 2 átomos de carbono, e eu quero classificar esses carbonos em primários, secundários, terciários e quaternários. Aí fica uma grande dúvida. Professor, há 3 ligações entre os meus carbonos. Mas espera aí, cara. Há 3 ligações ou há 3 átomos ligados? Se eu observar o carbono de número 1 aqui, eu observo que ele está ligado a um hidrogênio. Lembra, hidrogênio não interfere, então esquece o hidrogênio. Agora, quando eu observo a ligação que é feita entre o meu átomo de carbono 2 com o meu átomo de carbono 1, a ligação que ocorre entre os dois, eu observo que, embora seja uma tripla ligação, há 3 ligações, mas não há 3 átomos. Eu só posso dizer que o carbono 1 é terciário se ele estiver ligado a 3 átomos de carbono. Ele não está ligado a 3 átomos. Ele está ligado somente a um átomo, que é o átomo 2 aqui. Ocorre uma tripla ligação? Sim, mas com um átomo apenas, tá? Lembra, pessoal, que para um carbono ser terciário, ele teria que estar se comportando dessa maneira aqui, ó. Vamos dizer que esse carbono meu do centro, à sua volta, tá vendo? Ó, ele tem 3 átomos de carbono ligado a ele. Aí aqui eu posso dizer que esse átomo meu aqui, vou chamar ele de X, tá? Que esse átomo de carbono X aqui, ele está com 3 carbonos à sua volta. Aí ele seria terciário.
Mesmo que ele faça uma tripla ligação, ele ainda faz com um átomo de carbono só, o que significa que o carbono 1 é primário e o carbono 2 será primário também, tá bom? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, a aula de número 2, e não se esqueça, cara, assim que você encerrar essa aula, você já vai na sequência da playlist e assista a aula de número 3, porque essa semana vocês terão essas duas aulas para analisar, a aula 2 e a aula 3, tá bom? Espero que desde já vocês tenham entendido o que é química orgânica e classificação de carbono. Tenham todos uma boa semana, bons estudos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.